Não é preciso muito para perceber que o objetivo agora da família Bolsonaro é construir a imagem enganosa e mentirosa de que o presidente sempre foi a favor da vacina. Mas eu lhes pergunto, quem em sã consciência seria capaz de acreditar nisso? Salve galera, sou Marcos Ferreira, esse é o canal Papo Cabeça. Dia lindo hoje aqui em Toronto, frio. Mas eu aproveito mesmo assim para pedir que você se inscreva no canal, entre, fique à vontade, mas não repare em nossa bagunça. Dê like aí se gostar do vídeo, compartilhe com os amigos e aperte o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Numa boa, por mais desejo que exista no fundo do nosso coração de que o Brasil dê certo, tem ficado cada vez mais difícil continuar acreditando que isso seja possível quando a gente vê, por exemplo, a família do presidente e seus comparsas tentando emplacar a nova versão do pai, cujo slogan é "Nossa arma é a vacina". Logo quem? O Bolsonaro, que fez de um tudo claramente aí para boicotar a vacina, e não foi só do Dória não. Basta vocês darem um Google aí e rever as declarações, os posts e as lives do presidente Bolsonaro, que a realidade vai se apresentar. Mas, como já vi bolsonaristas acreditarem que a vacina pode transformar quem toma em jacaré, eu receio imensamente que essa nova versão do presidente, que pela primeira vez usou máscara num ato público dentro do Palácio do Planalto, mas continua criticando o isolamento social, seja acolhida e defendida pelo seu fanático eleitorado e pelos fãs mais ardorosos que ainda gritam "mito" por aí. Hoje pouco mais aí de 20% da população brasileira, o que para mim já é um mega absurdo. Curiosamente, tal como já alertado no meu vídeo cujo título é "Será?", e também na live de quarta-feira passada, essa mudança brusca de postura do presidente ocorreu logo após o pronunciamento do ex-presidiário Lula, que agora, meu Deus, quer passar a ideia de estadista injustiçado, só no Brasil. Não dá para saber o que é pior. Sim, porque eu sinceramente não achei que eu fosse viver para ver Lula novamente falando à sociedade como se nunca ele e o PT tivessem praticado algum ato criminoso desde a descoberta do mensalão. Registrem aí, apesar da decisão do Fachin, Lula não será nunca mais candidato nem a síndico de prédio no Brasil. Mas não vou negar, de tão atordoado que eu fiquei, por um instante, eu achei até que fosse ter de pedir perdão ao ex-presidiário Lula e dizer a ele, tipo, ok, você está certo, no Brasil não é crime comprar deputados, surrupiar a Petrobras, criar da noite para o dia Ronaldinhos no negócio. Afinal, a gente está vendo o quê? O Bolsonaro também comprar deputados, pior, do Centrão, também provocar estrago bilionário na Petrobras e até inovar em matéria de crime, formando uma quadrilha familiar com a ajuda dos filhos e do amigo de infância Queiroz para atribuir aí uma nova denominação à rachadinha, hoje entendida como bilhete premiado para a compra de mansões de 6 milhões de reais em plena pandemia. Enfim, lidar com o ônus o brasileiro já está acostumado, mas eu me pergunto, será que algum dia vai surgir algum bônus nesse sofrimento todo? Por ora, difícil crer que vamos colher algum bônus diante de um governo tão incompetente. Estou para dizer que a incompetência desse governo está sendo capaz de trazer tanto ou mais prejuízo que a corrupção petista. Não que eu deseje uma coisa ou outra, longe, mas muito longe disso. Mas é que a ideologia defendida por Bolsonaro tem nos levado de volta à Idade das Pedras. Em plena pandemia, galera, isso representa um perigo real para nosso bem maior, a vida. Justamente por isso, para mim, não há dúvida de que Bolsonaro deva ser responsabilizado, sim, por milhares de mortes de brasileiros. Não só por ter prescrito remédio cuja eficácia a gente sabe que não é comprovada, mas por ter negado a pandemia, ter promovido aglomerações, não ter tomado as rédeas e criado um plano nacional de combate ao vírus, ter criticado sistematicamente o uso de máscaras,
Aliás, falando em máscara, essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fica dando conta de cobrir apenas a máscara. A máscara, tá sem mata com máscara. Enfia no rabo, gente. Porra, gente... Viram aí? O representante do Brasil em Israel, enfim, revelou onde a família Bolsonaro guarda as máscaras. Bom, voltemos aí ao tema. De todos os absurdos, o mais inaceitável hoje foi o presidente ter recusado a oferta de vacinas no ano passado. Pior, se gabando de que os fabricantes tinham de correr atrás dele, do Brasil, né, caso quisessem vender. Logo, a mais importante arma que temos para conter o caos de hoje. Meu Deus, qualquer pessoa média sabe que em um período de escassez, ninguém vende hoje para entregar amanhã a vacina. Aliás, enquanto muitos bolsonaristas aí compartilham, porque eles gostam, fake news no WhatsApp, afirmando, por exemplo, que o governo vai garantir 400 milhões de vacinas ainda este ano, sim, eles têm essa coragem. O que vemos é que, e eu me recuso a chamá-lo de ministro de Saúde. Aliás, me pergunto o que ele ainda está fazendo lá. O Pazuello, dia após dia, vem anunciando a redução da entrega de doses e desacreditando o cronograma de vacina que, nesse mês, começou com a possibilidade de entrega de 46 milhões de doses e agora, se tudo der certo, entregará pouco mais de 25 milhões. Galera, isso é muito pouco para a dimensão do nosso país. Enfim, está cada vez mais claro que já não é mais possível mentir quando os fatos demonstram que o volume de brasileiros infectados e os recordes de mortes diárias se apresentam. E o número de pacientes à espera de uma UTI se faz cada dia mais insustentável. Não dá mais, não há mais como ignorar a realidade. Quando quase todos os bolsonaristas ativos, e eles são muitos, hein, nos grupos de WhatsApp, conhecem alguém que tenha morrido ou que tenha se infectado pelo vírus. Isso quando esse ou aquele bolsonarista ainda está vivo. Ou seja, não dá mais para falsear. O colapso da saúde está aí e não dá mais para ignorar. Até a OMS está confusa com a situação do Brasil, outrora exemplo mundial de combate aí a outras doenças. Portanto, o discurso de que temos de voltar ao trabalho senão a economia quebra, infelizmente já não cola mais. Mas não é porque devemos ser indiferentes à dignidade humana. Não, é claro que precisamos e desejamos voltar ativa o quanto antes. Óbvio que é uma tragédia também ver um trabalhador e sua família sem ter o que comer. Mas acho que a ficha está começando a cair. E o medo de morrer de fome está perdendo lugar para um medo ainda maior, que é de morrer sem ar numa fila de hospital. Sim, porque, para pensar, morrer sem ar numa fila de hospital representa uma morte imediata. A Covid, galera, mata antes que a fome. E aqui eu faço questão de chamar a atenção de vocês para que a gente relembre da ideia falaciosa que os bolsonaristas tentaram te vender lá atrás, incluindo aí alguns médicos irresponsáveis, loucos por uma boquinha no governo, de que a carnificina necessária para atingir a chamada imunidade de rebanho era sim precisa, bastando que todos enfrentassem o vírus sem mimimi, sem frescura. Pois bem, hoje o que se vê é que para atingir esse objetivo genocida, a carnificina que levou o Bolsonaro a acreditar e chamar todos para a rua precisa ser muito, mas muito maior do que se pensava. E que tese era essa? Vocês por acaso se lembram? Vou lembrá-los. Deixar o vírus matar quem não tem porte de atleta, igual ao do presidente, para que os sobreviventes, quase que numa teoria da evolução de Darwin, pudessem voltar à vida normal, já imunizados pelo contágio. Muita maldade. O fato é que a recontaminação, o colapso na saúde e o surgimento de novas variantes mais agressivas do vírus mostraram para todos que a tese defendida por Bolsonaro e seus acéfalos bolsachacos alcançou agora o campo da retórica orgulhosa. Orgulho, aliás,
que não deixa o Bolsonaro dar o braço a torcer. Tanto que ele ainda continua fazendo a defesa dessa carnificina Darwin bolsonarista. Basta ver que no dia 4 desse mês ainda, por exemplo, o país contando com mais de 260 mil mortes, o presidente continuava falando: deixa de frescura, deixa de mimimi, vai ficar chorando até quando? Olha, já passou da hora não só do presidente, mas de todos os bolsonaristas pararem de passar vergonha à custa de tantas mortes, produzindo cada dia mais e defendendo aí discursos suicidas, enquanto mais de 2.000 famílias são destruídas por dia. Para mim, quem ainda continua chamando as pessoas para as ruas, tal como faz aí o nosso presidente, está num nível de sociopatia que precisa ser trabalhado profissionalmente e com auxílio de remédios fortíssimos. Mas não é nem cloroquina e nem ivermectina. É tarja preta mesmo. Reflitam.